Uma boa noite a todos os irmãos. Todos sejam bem-vindos nessa casa de luz e paz. Vamos abrir os minutos de sabedoria. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde, o rancor estraga o fígado, a mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seu aborrecimento. Esqueça e passe adiante para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Agora, mais calmos e serenados, vamos fechar os olhos para fazer a nossa oração inicial. Com um só coração, um só pensamento, vamos subir até Deus pela fé que nele depositamos. Deus, o Senhor, que é todo poder e bondade, dê a força àqueles que passam pelas provas difíceis. Coloque em nossos corações a compaixão e a atitude da caridade. Que a tua bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não te conhecem e dê esperança para aqueles que sofrem. Que a tua bondade permita que os nobres espíritos derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Dai a todos nós a força para suportar as dificuldades de nossas vidas, a fé, a razão e o amor. Jesus querido, magnetiza as águas colocadas nos frascos ao fundo e ao bebê-la, que possamos encontrar todas as energias que necessitamos. Ilumine a palavra do nosso irmão Carlos Alexandre em sua palestra e que todos nós possamos ser merecedores das tuas bênçãos. Que assim seja. Nosso irmão Carlos Alexandre é da Casa Espírita Missionários da Luz de Montenegro. Muito obrigado, irmã. A todos o nosso boa noite. Pelo visto, nem precisaria de microfone, né? Mas é só por mera formalidade. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Fazíamos tempo que não visitávamos os irmãos. E numa campanha tão importante, tão bonita como essa, é que a gente se faz presente mais uma vez, sempre na condição de instrumento e, portanto, de igual aluno das missões. Nós estamos aqui para refletirmos todos juntos acerca das leis divinas, do Evangelho de quem nos é guia modelo, Jesus, à luz da abençoada doutrina espírita. Doutrina espírita essa que tem a nos acrescentar muito acerca deste assunto tão importante, que é a campanha do Setembro Amarelo de prevenção do suicídio e de valorização da vida. Ao longo de todas as sessões deste mês, vários expositores estiveram aqui e falaram sobre temas variados, dentro dessa campanha. Nós, como vamos fechar o mês, vamos realizar um apanhado geral. Vamos dar alguns apontamentos, dando, quem sabe, uma retrospectiva, talvez repetindo alguma coisa que já foi falado aqui, mas sobre um outro enfoque, uma nova ótica, a fim de complementarmos os conhecimentos. E a doutrina espírita, na condição de doutrina regeneradora da humanidade, com a tarefa de esclarecer e consolar, vai nos dar, de forma objetiva, o esclarecimento necessário acerca deste ato, que é uma das maiores transgressões à lei divina, e também tem a sua parte consoladora, pois quem pensa ou consuma esse ato não está perdido aos olhos do Criador. Então nós vamos nos valer de algumas projeções, vamos mostrar através do Evangelho, das obras básicas, das obras complementares, a exortação à vida e também todos os esclarecimentos oportunos
acerca do tema deste mês. Primeiro, nós vamos nos valer de algumas estatísticas na nossa introdução. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Aproximadamente 800 mil pessoas se matam a cada ano, 2.200 a cada dia. No Brasil, são aproximadamente 12 mil casos por ano, o que dá uma média de 32 suicídios por dia. Ou seja, a média de suicídios aumentou 60% nos últimos 50 anos. Dados estatísticos alarmantes, preocupantes. Entretanto, há quem diga que não podemos falar sobre o tema, nem pronunciar a palavra, sob pena de estar incitando alguém a fazê-lo. Mas ficar em silêncio igualmente não muda essas estatísticas. Nós temos sim que falar, mas com um enfoque que a doutrina espírita dá, que a medicina convencional dá, já que essa campanha ela foi fruto da união de duas organizações, a princípio, com o apoio da FEP, Federação Espírita Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Criaram essa campanha e, claro, a FEB apoiou, por consequência, a FERGS, a nossa federação estadual, a UME, a União Municipal Espírita, que engloba a nossa região. Então, todos estão engajados para que, quem sabe, com essa campanha, esses esclarecimentos, esse número reduza. O que mais? Esta matéria ainda é do ano passado, gente. Saiu na Zero Hora, né? Suicídio mal invisível que mata mais de 1.000 gaúchos por ano. Né? O Rio Grande do Sul lidera os índices no país. Para debater o tema, que ainda é tabu, foram criados o Setembro Amarelo e o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que foi o dia 10 de setembro último. Aqui, então, como comentamos, os órgãos que criaram e que apoiam o evento. Aqui só esmiuçando um pouquinho mais os números iniciais, né? No Brasil, como foi falado, são 32 mortos diariamente, taxa superior às vítimas de AIDS e alguns tipos de câncer. No Rio Grande do Sul, 10,4 casos a cada 100 mil habitantes, que é o dobro da média nacional. Nos últimos 19 anos, mais de 21.500 pessoas morreram, um número que excede a população da cidade de São Francisco de Paula, no nosso estado. No caso do suicídio, pode haver a repetição de algumas frases que nós temos que estar atentos. Por que é Setembro Amarelo? No trânsito, o sinal amarelo significa o quê? Cuidado, alerta, porque depois vem o vermelho. O vermelho, no caso aqui, é o ato consumado, é a prática realizada. Então, Setembro Amarelo, alerta para o perigo do suicídio. Quando começam a vir aquelas frases ali, mesmo que seja de brincadeira, entre aspas, vamos nos alertar. A vida não vale a pena, eu não dou trabalho, ou dou trabalho para os outros, seria melhor estar morto, minha vida não tem sentido, eu sou um peso para minha família. Cuidado. Cuidado com estas frases. E aí igualmente vem aquelas outras ali, né? Não, deixa de bobagem, deixa de besteira. Não, isso aí vai passar, ele e ela é assim mesmo. Né? Isso é falta de laço. A gauchada aqui adora falar isso, né? Tem que botar um trabalho nesse corpo. Né? Ajuda? Soluciona? Não, esta psicologia não é exatamente a que a pessoa necessita. De 15% a 25% das pessoas que tentam suicídio cometem nova tentativa no ano seguinte. E 10% delas conseguem se matar nos 10 anos seguintes, de acordo com o Guia de Prevenção ao Suicídio, editado pela Secretaria de Saúde aqui do nosso estado, em parceria com o Ministério da Saúde. Em 90% dos casos, há associação com um transtorno mental.
depressão não é, ao contrário do que costumariamente se pensa, a única responsável. A associação com outros fatores, como o uso de álcool e drogas, potencializam o perigo do suicídio. Algum trauma infantil, algum abuso emocional, o tão falado bullying, atualmente, né? Agora ganhou esse termo, né? Mas que isso sempre existiu. Né? Frases que falamos ou que ouvimos na infância, na adolescência, na idade adulta, né? Não devia ter nascido, não serve para nada, cobranças excessivas. Né? A palavra, ela muitas vezes é superior à agressão física. Ela fere muito mais do que um soco, do que um tapa, porque ela fere a alma. E para cicatrizar a alma, cicatrizar o corpo é uma coisa, cicatrizar a alma, às vezes essa ferida perdura, até que o ato se consuma. Né? Porque ninguém deu a devida atenção. O crescimento dos casos de suicídio entre crianças e adolescentes também chama a atenção dos especialistas nas estatísticas. Entre 2002 e 2012, as faixas de suicídio aumentaram no Brasil de 10 aos 14 anos 40%, e dos 15 aos 19, 33,5%. Um aumento considerável nas tentativas de suicídio por envenenamento de gaúchos dos 8 aos 17 anos. E em 2005, 492 casos, contra 626 de 2013. Não devemos falar disso. Precisamos falar disso. Omitir isso não resolve o problema. Vamos trazer a visão consoladora da doutrina agora, e esclarecedora também. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos é ensinado: jamais o homem tem o direito de dispor de sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Aqui a espiritualidade deixa claro que não temos o direito de dispor da própria vida. Há quem diga: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Vamos colocar o esclarecimento fraterno da doutrina aí, para o bem. A vida é tua e tu faz o que tu quiser, para o bem. Pois para o desvio da lei há consequências. Assim como quem faz o bem tem consequências. Quem se desvia da lei, sim, também. A semeadura é livre e a colheita obrigatória. A nossa lei de causa e efeito, tão propagada e ensinada pela doutrina, nos fala isso. Toda plantação tem a sua colheita. E ali tem outro ditado que se costuma ouvir, né? Ah, Deus dá, só Ele pode tirar. Só que aqui não diz nada quanto a tirar. Ele não tira a vida. Ele chama de volta a verdadeira vida. Somente cabe a Ele retirar nós do cativeiro da terra. Meu reino não é deste mundo, disse o Mestre. Então por que vivemos de tal forma a que o nosso reino seja aqui? Quando nós falamos assim, tal pessoa tinha uma vida pela frente e agora todos os sonhos dela foram interrompidos. Os Espíritos, vem no livro dos Espíritos, e falam de que tipo de vida estás falando? A vida da terra, cheia de provas, de expiações? De que sonhos estás falando? Os sonhos terrenos, materiais? Nós não compreendemos ainda e nem despertamos totalmente para a vida futura e o que nos aguarda na verdadeira casa. Quando o amai-vos uns aos outros como eu vos amei é praticado como meta existencial. Colocamos metas materiais e corremos atrás delas o tempo todo. Somos capazes de fazer tudo por elas. Mas o espírito, a alma, onde fica? É um objetivo também nosso nesta passagem por aqui. O espírito é imortal.
imperecível, e é por isso que pelo suicídio ele não desaparece, assim como também não deixa de sofrer, porque a vida prossegue em outro plano após a destruição do invólucro carnal, ou seja, o corpo físico. Não temos o poder de extinguir a vida. O que nós só fazemos é destruir o corpo físico. Agora, a vida não cessa jamais. Quem é que nos deu a vida? Meus pais lá, a concepção lá. Não. Eles deram o corpo físico. O espírito veio do espaço para evoluir. Veio do nosso pai. Ele emprestou um dos seus filhos para aqueles pais, para cuidar, para ajudar em sua evolução, para devolver um dia melhor do que quando foi emprestado. Ele não é meu filho ou minha filha. Ele está meu filho e está minha filha. Porque antes ele é filho de quem? De Deus. O que fizeste do Espírito que te foi confiado na terra? A pergunta da espiritualidade para os pais, para aqueles que têm a responsabilidade de receber este presente divino no ventre e durante a vida terrena. Aqui no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, já começam as nossas exortações à vida aqui, que haverão durante toda a reflexão sobre o suicídio. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Exortação à vida, valorização da vida. Jesus já nos colocou: vim para que tenham vida, e vida em abundância. O significado desta curta frase, ela rompe os lhames da carne. Ela vai além, ela transcende vida. Vida sob a forma encarnada e vida continuada, sobrevivente ao corpo, no além-túmulo. Então, Jesus é vida abundante. Por que as pessoas se suicidam? Fica a pergunta. Normalmente é um ato de fuga. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta, como a morte de um ente querido, um desastre financeiro, a desilusão amorosa, a doença grave, a depressão, tantos outros. Dominado pela angústia, resvala para o desespero e passa a enxergar na morte a solução para o seu problema, um mergulho no nada. Ou seja, aquela parte final ali é própria da doutrina materialista. O materialista acha que depois que morre, há o nada. Terminou, acabou tudo. E aí ele faz um raciocínio lógico, entre aspas, entre o problemão que eu estou passando e o nada. O que eu vou escolher? Com o nada, pelo menos eu me livro desse problema, desse tormento. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me dá atenção. Então eu vou com nada, termino tudo. Ledo engano. E nós vamos ver com o passar do tempo. Livro dos Espíritos. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Não é para se matarem, não é para usar nenhum tipo de droga, álcool, tendendo para as paixões desregradas, para os excessos que dominam. Ele não está aqui para assassinar, ele não está aqui para abreviar ou cortar o quê? A vida. Porque Jesus é vida e vida em abundância. Todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Qual é o nosso objetivo
aqui na Terra. Não é abreviar a maravilhosa oportunidade que o Pai nos deu para nos conhecermos, para amarmos, para a prática, o exercício do bem, para ter junto com os nossos familiares a convivência necessária para exercer a caridade e, dentro desse processo, evoluir e progredir junto dos seus, da micro e da macro sociedade, para se melhorar, para se aperfeiçoar. Objetivos elevados que visem o melhor aproveitamento da vida. Provações, todos temos. Desafios, problemas, independente do termo que se use. Mas, acima de tudo, com um fim elevado, tratemos de desafios, de lições, de aprendizados. Esses termos são mais apropriados ao objetivo divino que nos foi dado. Questão 171 do Livro dos Espíritos. Esse 171 é bom, tá? Não é o 171 que a gente está habituado a ver por aí, né? Em outro significado. Mais uma vez, uma exortação da vida, Livro dos Espíritos, mais uma vez. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos resignados. A doutrina espírita nos dá uma força íntima e nos dá um esclarecimento e uma consolação tão grande que nos fortalece a fé já no presente, nos fortalece a fé para o futuro, nos responde os porquês da vida e nos esclarece principalmente o que se tornou, nos parece, banal. Foi banalizada a ideia de que nós estamos aqui só para resgatar faltas do passado, que o espírita gosta de sofrer, que ele se conforma com o sofrimento. De maneira nenhuma. E a resposta os próprios espíritos deram. Lá no Livro dos Espíritos, aqui, 399. Eles se depuram e eles se elevam, se a suportamos resignados. O espírito, ele entende porque ele passa pelas dificuldades, porque ele sofre, só que ele não se conforma com isso. Acomodação e resignação são duas coisas diferentes. Será que nós estamos na Terra para sofrer? Não, de maneira nenhuma. Mas é eu que digo para mim mesmo, não, essa situação aqui é para mim sofrer, mais nada. O que ela vai me acrescentar se não dor e sofrimento será? Será que nós não temos que aguçar um pouco mais a nossa consciência do macro universo? Porque a gente está vendo só o micro, só aqui dentro. E pensando como o meu problema é o pior do mundo. Como por causa de um pequeno desafio, eu já me vitimizo de tal maneira que eu vejo que não tem mais remédio, não tem mais solução. Às vezes nem sequer digo para alguém, eu preciso de ajuda. A pessoa mesmo não se reconhece, não se abre para a ajuda. Nesse sentido, o orgulho e o egoísmo são os piores inimigos também desses pensamentos autodestrutivos. Me ajuda. Eu estou precisando de ajuda sim. Se precisar, sim, utilize daquele médico que ninguém gosta de falar porque popularmente é conhecido por médico de loucos. Procure sim o psiquiatra, se precisar, mas o que vão dizer? Pior será se consumar o ato. O que eles vão dizer de nós é da consciência deles, eles vão se ver com ela depois. E nós vamos nos ver com a nossa se cometermos o ato. Sim, eu vou procurar o psiquiatra, o psicoterapeuta, o psicólogo. Eu vou buscar a medicina convencional, porque eu estou encarnado. Eu preciso cuidar deste corpo, do meu sistema nervoso, de todos os sistemas que formam a minha anatomia. Sim, preciso. E vou procurá-lo. Mas acrescente, não estabeleça queda de braço, agregue, acrescente a terapêutica espiritual. Quer fazer algum tratamento alternativo? Faça. Mas haja. Procure ajuda.
medicina convencional, medicina espiritual, agregue. Qual a primeira consequência do suicídio? A terrível constatação: o suicida não alcançou o seu intento. Ele não morreu. Não foi deletado da vida. Continua a existir, sentir e sofrer em outra dimensão agora, experimentando tormentos 1000 vezes acentuados. É uma situação traumática e apavorante. Não solucionou o problema. Frequentemente, especialmente aquele que não se preparou na vida e que não compreendeu a espiritualidade, a existência do mundo espiritual por antecipação já na Terra, quando ele consuma o ato e se percebe vivo do outro lado, ele frequentemente pensa que não conseguiu cometer o suicídio, porque ele está ali de pé, embora ele veja o corpo dele no chão ferido, ele se vê ali. Então, o que aconteceu? Eu não consegui. Mas é estranho, eu estou ali, eu estou aqui. O que está vendo? Já começa a perturbação ali. Problema resolvido? De maneira nenhuma. E a literatura espírita é vasta nos esclarecimentos do pós. São Luís, Santo Agostinho: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Se eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Ou seja, até quando julgamos que estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Sempre há. Parece que Deus pega e nos joga aqui na Terra, assim, né? Ó, se virem. É um planeta de provas e expiações. Vamos lá. Agora é com vocês aí. Não. Cada um aqui tem um ou mais mentores consigo. Tem espíritos protetores. Tem seres que são superiores a nós, nos abraçam, aconselham, amparam. Mas como se eu não sinto nada? Eu não vejo eles, não escuto eles. Os médios ostensivos, têm mediunidade aflorada, podem ver, podem interagir com ele, mas e eu não sinto nada? Será que a gente estabelece essa sintonia com eles no dia a dia? Porque eles são de natureza sutil. E nós estamos tão densos aqui no planeta. Será que a gente eleva o pensamento todos os dias? Será que pelos fios invisíveis da oração nós nos ligamos com eles no dia a dia? Será que ao despertar eu agradeço a Deus, a espiritualidade, por mais uma vez despertar no corpo físico para seguir com a vida, para trabalhar, amar, servir, me conhecer? Será que pratico a caridade, o amor ao próximo? Será que sou paciente, perdoo, sou indulgente? Tudo isso são conexões com o alto. Como quero sentir a presença deles, se não me ligo a eles? Se não exercito os meios pelos quais posso senti-los? Posso ouvi-los? Eles podem se valer de um ser encarnado para nos mostrar alguma coisa. Frequentemente a nossa consciência está nublada e nós só vemos o terra a terra da vida. A nossa mentalidade segue horizontalizada, quando a proposta é verticalizar. Emmanuel já dizia certa vez: vocês querem nos materializar, mas a função é que vocês se espiritualizem, que vocês venham até nós. Não a gente precisa se materializar para você. A função é progresso, é elevar-se, é amar. Sim, onde quer que estejais, os espíritos protetores estarão convosco.
nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Toda vez que oro, os mentores estão prontos ali para levar esse pensamento, essa intenção ao sentimento divino. E tudo vem posteriormente segundo o merecimento de cada um. E esse merecimento deve ser construído. Nós precisamos mostrar que merecemos aquilo que estamos pedindo. Senão são palavras ao léu, sem a prática, a dedicação, a intenção de realmente querer receber aquilo. E agir. Agir. Pois o apóstolo Tiago já nos disse que uma fé sem obras é morta. Livro dos Espíritos, mais uma vez, que obra riquíssima. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então nós estamos aqui com o objetivo de depuração, para que possamos nos transformar, mas para isso é necessário as provas. Pois o conhecimento, o estudo está aí. Nós recebemos essas orientações na espiritualidade antes de vir. E aqui nós passamos pela prova, baseado nos esclarecimentos que recebemos na espiritualidade, no planejamento reencarnatório que cuidadosamente foi feito para nós. E aí quando chegamos aqui, viramos testes, viramos as provas. Tal qual uma escola. Como é que o professor sabe se a gente assimilou a matéria? Uma prova. Um teste. Não basta dizer, não, entendi, professor. Não precisa dessa prova. Quem já não fez isso, né? Não precisa da prova, professor. Escrita não, vou fazer um oral então para ver se tu entendeu. Não, também não precisa. Eu entendi. Então, as provas da vida estão aí para ver se o que a gente já assimilou, se o que entrou aqui não saiu aqui, ficou aqui. E ainda para completar tem as expiações, são os resgates de faltas do passado, sim, estão no nosso planejamento e devem ser levados em conta. O que mais? O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se pressionada por uma quantidade variável de desafios que julga serem problemas sem solução e precipita-se na ilusão da morte. Sim, é ilusão, porque ninguém consegue auto-exterminar-se. Com a morte do corpo físico, o espírito segue a viver num outro plano, numa outra dimensão, e aí vem o desapontamento para o suicida, porque ele vive. A única coisa que ele fez foi exterminar o corpo material. A roupa carnal ele não tem mais, mas a sua essência segue viva, agora com todas as consequências do ato impensado. Livro dos Espíritos de novo. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Mas precisamos da sintonia com eles. O que o mestre disse? Se tiveres fé do tamanho do quê? De um grão de mostarda, o menor dos grãos, poderá dizer para a montanha dos desafios, dos problemas, sai daqui e transporta-te ali. Ele não pediu grandes coisas. Olha o Chico falando. Jesus não pediu grandes coisas. Não pediu que escalasse o Everest. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Mais de 2000 anos e ainda não entendemos. Estamos no processo.
Agora começa o esclarecimento necessário, objetivo, duro muitas vezes, mas que nos situa muito bem contra as consequências desse ato nefasto. Suicidas há que anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. E aqui, a pior emoção que podem sentir, que no livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, é relatado com riqueza de detalhes isso. E sempre que comentamos essa obra, costumamos dizer a cada página lida desse livro um Pai Nosso realizado. Sobretudo no início do livro, onde há o relato do suicida em questão, do personagem do livro, relatando detalhadamente o que experimentou após o ato feito. E ele relata esta última parte aqui. A pior emoção é de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e em decomposição. Por que isso acontece? Por que o suicida passa por esse suplício? O suicida muitas vezes morre, mas não desencarna. Há uma diferença nisso. A morte é o esgotamento dos órgãos. Cessou o corpo físico. Desencarnar é a separação do espírito do corpo físico. E isto não ocorre totalmente no suicídio. Nós estamos ligados por fios invisíveis aos nossos olhos físicos. O espírito é ligado célula a célula, molécula a molécula com o corpo físico. E a partir do momento que desencarnamos por um processo natural, todos esses fios fluídicos, eles são desligados por técnicos espirituais altamente habilitados. E há o desencarne. Agora, no suicídio, onde o espírito é arrancado violentamente do corpo, não há esse desligamento detalhado, técnico. É como se tivéssemos uma camisa social e fôssemos desabotoando ela, botão a botão. Tiramos, ela sai, perfeita. Agora experimentemos rasgar essa camisa. Como é que ficam os botões? Uns ficam pendurados, outros ficam ainda abotoados, outros saltam longe. Na separação pelo suicídio, há fios que ainda ficam ligados ao corpo material. Então ele sente a impressão da decomposição, dos vermes consumindo o cadáver, porque não foi feito o desligamento técnico adequado. E o nosso apego material, muitas vezes, gera muito isso também. Um culto exagerado ao corpo. Eu sou o corpo que porto. Depois, quando esse corpo se encerra, o espírito fica com a sua consciência depositada onde? No corpo. E o desligamento é muito difícil. Cuidemos sim do corpo. Ela é a nossa fortaleza do espírito. Mas endeusar este corpo, se apegar a esse corpo, também terá suas consequências futuras. Por isso que a doutrina fala desapego. Viva no mundo sem ser do mundo. Jesus, sabe o nosso mestre. Será que tem alguém com pensamento autodestrutivo aqui? Até agora aqui? Se tinha, não mais. Busquemos ajuda. Eu quero e preciso optar pela vida. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Ver a vida como oportunidade divina, de aprendizados, de lições. Todas as situações ele não vê como punição ou castigo,
mas ele vê sim como oportunidades. Até quando não estou bem. Se nós elevássemos o pensamento, e ao invés de dizermos, por exemplo, eu devo ter atirado pedra na cruz, não sei, quem sabe eu fiz, porque eu sou um espírito de inúmeras caminhadas ao longo dos séculos, quem sabe eu não estive lá atirando pedra mesmo, mas isso é outra história. Ou então, ninguém merece passar por uma situação dessa. Como é que nós sabemos? Ninguém merece passar por isso. Se nós somos o que atraímos, se também somos resultados do que repelimos, como é que eu tenho a autoridade de dizer que ninguém merece passar por isso? Nós não nos conhecemos em profundidade. Nós achamos que somos o que estamos, e nós somos muito mais que isso. Então, se eu elevasse o pensamento e dissesse: Senhor, o que queres que eu aprenda nessa situação? Senhor, o que queres que eu faça, Senhor? Ajuda-me. Aclara minha consciência. Meu mentor amigo me abraça. O que queres que eu faça? Aquele que se humilha será elevado. E aquele que muito se eleva, viu como eu não preciso do microfone? E aquele... Estou falando, vocês me ouvem, né? O microfone é mera formalidade. E aquele que se eleva será rebaixado. Então, dentro dessa proposta, obrigado, Jesus já nos deu inúmeros avisos, inúmeros ensinamentos anti-suicídios. Repercussão no perispírito, o chamado corpo espiritual do apóstolo Paulo. Sendo um corpo sutil que interage com nossos pensamentos e ações, é afetado de forma dramática. E no processo da reencarnação, esses desajustes perispirituais decorrentes do suicídio tenderão a refletir-se no novo corpo físico, dando origem a males variados, correspondentes ao tipo de agressão que o indivíduo cometeu em si mesmo. Então, depois do ato consumado, depois de um tempo no espaço espiritual condizente com a intenção e a vibração que ele teve, nós temos relatos de muitos espíritos suicidas no umbral, no chamado Vale dos Suicidas, que ficam ali uma zona depurativa necessária para que expurguem os fluidos deletérios, negativos, mas chega um momento que ele se situa, que ele se toca, a duras penas, suplica ajuda. E claro, na misericórdia do Pai, ele é resgatado. E as penas eternas não existem no reino de amor e de misericórdia de Deus. Mas ele ama educando. Ele não é aquele pai que passa a mão na cabeça do filho, porque isso não o educa. Quem é pai e mãe aqui sabe que se o filho comete um erro e se passa a mão na cabeça dele, não dando importância, não, deixa, filho, tudo bem, fez aquele ato lá, mas deixa assim. Será que ele vai voltar a repetir de novo ou ele vai aprender? Não, tudo bem, não faço mais. No mínimo ele vai pensar: não deu nada, posso fazer igual ou pior. Eles não ligam. Dentro da nossa imperfeição moral, ainda vibramos nessa faixa. Então o que Deus vai fazer? Vai fazer a mesma coisa? Não. Ele ama proporcionando um mecanismo de reparação, com base no que eu ofereci para a lei dele. E essa lei não é punitiva, ela não é vingativa, ela é de consequências. Lei de causa e efeito. Todo efeito provém de uma causa. Então, o suicídio marcou o perispírito, marcou o corpo espiritual. Por exemplo, com o projétil da arma na cabeça. Tudo bem, esse espírito é resgatado. Esse espírito vai às colônias espirituais de reparação, de reeducação do espírito. Ele é esclarecido, ele se arrepende e ele pede outra chance. Imagina se não tivéssemos. Se fosse a unicidade da existência, esta pessoa
estaria perdida. Ela não tem mais o que fazer. Agora, dentro da reencarnação, há a mais completa demonstração da misericórdia de Deus. Quem que já ouviu algum adolescente dizer para o pai e para a mãe: eu não pedi para nascer? Um momento de discussão forte, não pedi para nascer. A doutrina espírita bem esclarece fraternalmente de novo. Não pediu, implorou. E implorou para nascer por quê? Porque se situou, se tocou, se conscientizou na espiritualidade por parte dos mentores. Olha, agora nós vamos voltar. Nós vamos começar da onde parou. Só que haverá consequências do ato que tu fez. Não é o passar a mão na cabeça. E como o perispírito é um dos arquivos do nosso espírito, perispírito e consciência. Nesse caso do perispírito, nós marcamos o corpo espiritual como tiro. Então ele reencarna dentro de um processo expiatório, de um processo provacional, com a limitação na área que ele mesmo infligiu o ferimento. Ele mesmo limitou o seu campo intelectual na próxima encarnação. E aí nós temos inúmeros exemplos aí. Autistas, portadores de síndrome de Down, os inúmeros transtornos mentais, cretinismo, idiotia, enfim, limitações no campo do intelecto. Hipótese forte de pretéritos suicidas. Lei de causa e efeito. Manifestação também, oportunidade nossa, a manifestação da lei de amor para com esses irmãos. Por exemplo, os nossos irmãozinhos da síndrome de Down. Eles têm a sua limitação no campo do intelecto, mas notamos que eles são extremamente carinhosos e amorosos conosco. Ou seja, esse espírito foi instruído para o amor antes de vir para cá. E aceitou vir com esta limitação, principalmente diante da misericórdia do Pai, para que ele não venha tentar de novo. Então o seu campo do intelecto ele é reduzido, ele é limitado, para que ele não use esse intelecto para, quem sabe, tentar novamente. E quantos resvalam de novo, e mais uma vez, e de novo mais uma vez, e vai, até que irmãos vêm uma situação expiatória tão difícil, para que não tenha definitivamente essa chance de se matar de novo. Sem braços, sem pernas, uma limitação mental extrema, chega a ser um vegetal na cama. O que é isso? Deus o puniu? Deus o castigou com esta situação? Ele é um suicida reincidente? Quantas encarnações ele vem fazendo isso? O Divaldo relata o caso de um irmão assim, que embora com tantas limitações, suicida reincidente, ele tentou ainda se atirar junto de um carro, enfim, tentou fazer mais um suicídio. Ele se atirou, como é que foi? Sofreu um acidente, mas ele ficou ainda pior. Aí ele ficou de cama sem poder fazer absolutamente nada. Ou seja, agora sim. Agora ele não vai tentar mesmo. Ele vai passar por esta encarnação vivendo. Mas naquelas situações, ele usou o livre-arbítrio dele. Não foi Deus que disse: não, agora tu vai vir assim. Não, eu ofereci para as leis divinas aquilo ali. O que eu estou oferecendo para as leis divinas? A lei divina, ela tem características marcantes para nós. Ela é eterna e é imutável. É para sempre e não muda. Agora, o que muda aqui é cada um de nós. Cada um de nós é um infinito particular. É um multiverso íntimo. E isso eu vou oferecer para a lei. E a lei vai me retornar com o seguinte princípio: você é livre para plantar o que quiser, mas também há a justiça, que diz que você vai receber exatamente aquilo que plantou.
o que merece, o que semeou, o que atraiu para si. E isso não tem natureza punitiva. Ela tem natureza da consequência do que nós fizemos. E nunca para um fim negativo, que rebaixe, maldoso. Não. Isto é a nossa visão imediatista da terra, que diz que eu preciso ser feliz, próspero e perfeito agora, neste momento, porque depois não tem mais nada. Visão materialista. E mais? É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Na vida, na prática da caridade, que é a ação do amor. Esta sim, eu vou encontrar a paz, o contentamento, o remédio para as aflições, porque eu me descentralizo de mim. Joana de Ângeles, mentora, oradora e médium de Valdo Franco, nos disse certa vez: quem é solidário nunca será solitário. E o sentimento de solidão é algo que está dentro da depressão. O significado da palavra depressão é puxar para baixo. Mas se eu estou em contato com outras situações de vida, se eu estou me doando, ajudando, fazendo com que as outras pessoas se emocionem com o bem partido de mim, como é que eu vou achar tempo para a depressão? Como é que eu vou achar tempo para dizer o meu problema é o pior problema do mundo? Se eu vejo uma situação pior que a minha ali, no meu voluntariado, na minha ação desprendida. Mas a pessoa está tendo uma situação pior que a minha, e eu vou pensando desde já, vivenciando aquela situação. Eu estou fazendo uma tempestade e copo d'água. Gostamos sempre de enfatizar o exemplo dos atletas paralímpicos. Eles tinham tudo para pensar que a vida deles é dor e sofrimento. Limitações de todo tipo. Mas não. Eles vão lá e mostram para o mundo que eles optaram pelo quê? Pela vida. E que vida abundante. Que vida cheia de saúde. Eu tenho as duas pernas, eles não têm nenhuma. Eu tenho os dois braços, eles têm os bracinhos pequenininhos e nadam. Nadam. Nós com os braços inteiros, às vezes praticam nado pedra, né? Estilo pedra. Eles não, eles vão lá e dizem sim à vida. E vida em abundância. Mas é a prática da caridade, é a prática da paz de coração, de não se deixar levar pelo pensamento autodestrutivo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Consolador do Emmanuel, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela característica do falso heroísmo, de negação absoluta à lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto aos homens sem a luz da misericórdia. Este atributo do Pai se faz sentir a esses espíritos suicidas quando mentores guiados pelas nossas preces, e não há espírito que necessite mais de prece, de oração, de desejo, de amor, de paz e luz do que o do suicida. Então, a espiritualidade amiga, guiada pela nossa intenção, passa pelos umbrais, passa pelos vales tortuosos, em caravana de luz, de paz e amor, para resgatar aqueles espíritos que se situaram, que despertaram, que se arrependeram e que pedem ajuda através de uma súplica sincera. E no livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, nós temos acesso à legião dos servos de Maria, da nossa querida e amada Maria Santíssima.
que coordena essa equipe, resgata esses irmãos, preparando-os para a nova oportunidade, à luz da misericórdia divina. Então ninguém está perdido no reino de nosso Pai. Não há uma única ovelha desgarrada que não volte ao rebanho um dia. O que mais? Exortação à vida. Evangelho segundo o Espiritismo. Essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Aqui nós estamos vendo, percebendo que tudo está interligado, que nós não estamos separados de ninguém, independente se tem ou não um corpo físico, nós estamos todos ligados pelo elo harmonioso e magnífico do conjunto da obra do Criador. O pensamento, atributo do Espírito, nos proporciona esse elo que jamais separa, mas que permanece unido. Então, quando oro, o suicida recebe. Os desencarnados lá, quando oram para nós recebemos. A saudade daqui para lá é a mesma saudade lá para cá. Nada está circunscrito no reino de nosso Pai. Muito bem, mas André Luiz nos deixa claro sobre outra forma de suicídio, né? No livro, no filme. Se eu não consumei o ato diretamente, se eu não sou um suicida direto, eu posso ser um suicida indireto, um suicida inconsciente. E este eu faço com os exageros dos vícios morais ou físicos. Ou será que a cólera em excesso, a raiva, o ódio, a vingança não vai somatizando e eu não vou promovendo um suicídio em mim mesmo com o passar dos anos? Além da psicossomática aí que nos diz que todas as emoções somatizam no corpo, né? E que falta de perdão dá câncer, e que, né, e faz todas essas relações assim. O tabagismo é um suicídio indireto, o uso de álcool é um suicídio indireto, da gula, do sexo desregrado, ou seja, as paixões, os excessos. O instrutor Lísias deixa claro para o André Luiz, quando ele foi resgatado: o corpo físico tem incontáveis reservas, mas ele não suporta anos e anos de agressão, seja por qualquer um desses fatores aqui. Chega uma hora que satura. Não tem mais reserva para o espírito se suportar aqui no corpo, porque ele mesmo foi depreciando, desgastando o veículo físico com esses vícios todos. A doutrina espírita orienta, ela não obriga. Quer continuar fazendo? Faz, ela está alertando para as consequências. Porque daí ela respeita o livre-arbítrio com isso. Ó, quer continuar? Continua. Os espíritos vieram aqui e disseram as consequências do que tu está continuando a fazer. A vida é minha. Ok, tudo bem. Quer fazer? Faz, mas estará preso às consequências depois. É uma lei natural. É uma lei que não privilegia ninguém. Nós oferecemos e ela nos retorna. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Não mudou o ponto de vista nessa noite? Não nos foi acrescentado muita coisa hoje? A espiritualidade não nos abriu os olhos? Não nos deu uma fé mais robusta, mais forte? Se não, amai-vos e instruí-vos. Busquemos aprofundar mais, pois sabemos que o assunto não se esgota aqui.
Os estudos nas casas espíritas estão de portas abertas. Valorize a sua vida. Você não está sozinho. Busque essa ajuda. As casas espíritas são postos de socorro para todos aqueles que necessitam dessa ajuda. Aos encarnados, a nós aqui, a casa espírita ajuda muito através do atendimento fraterno, dessas palestras, dos livros, das mensagens, dos estudos falados, dos jornais, sites, enfim, um material de apoio àqueles que têm tendência a suicídio. Aos desencarnados, também a casa espírita ajuda. Através das reuniões mediúnicas, recebendo os espíritos suicidas para o esclarecimento, e também pelo trabalho de irradiação, as orações pelos irmãos que deixaram o corpo físico pelo suicídio. Então, é uma casa completa, no sentido de valorização da vida, de ajuda, de estender a mão para os irmãos da terra e do espaço. Para aqueles que têm a ideia fixa na mente aqui na terra, e para aqueles que consumaram o ato e estão do outro lado colhendo as consequências. Mas nós não estamos desamparados, nem aqui e nem lá. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Encaminhando-se para o nosso final, deixamos aqui alguma literatura sugerida, para quem quiser se aprofundar mais no tema. Do Richard Simonetti, Suicídio, tudo que você precisa saber. O livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro, intitulado Exemplos, onde há depoimentos de espíritos suicidas, que eles vêm explicar a situação deles do outro lado, o que eles encontraram, o que experimentam. Quarta obra, O Céu e o Inferno. Um livro recente do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, com estatísticas e com a visão espírita acerca do tema, muito bom também. Alírio Cerqueira Filho, Suicídio, Falsa Solução. Livro dos Espíritos, tiveram diversas passagens aqui na nossa reflexão hoje. No livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, Desgosto da Vida, Suicídio, nas questões 943 a 957. E o livro em questão, que tanto mencionamos também, da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. É um livro grosso, de mais de 500, 600 páginas, mas, especialmente no início, a cada página, um Pai Nosso. Mas depois ele termina belíssimo, dentro da visão consoladora da doutrina e do amor do nosso Pai. Indo para o final, a vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, e que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. E a recomendação: crede e orai. Muito obrigado, principalmente pela paciência de vocês, que o tempo corre quando a gente pega no microfone, mas muito obrigado pelo espaço, pela participação de todos. Digamos sim à vida, valorizemos a vida, pois como o próprio mestre diz, ele é vida, e vida em abundância. Muito obrigado a todos, que Jesus nos envolva em sua paz. Sim, a vida sempre. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. As evangelizadoras podem ser com as crianças.
Jesus amigo, Deus Pai amoroso de todos nós, rogamos a Ti, Pai, a proteção de que necessitamos, que a Tua luz nos envolva novamente e que ela permaneça em nós no decorrer de cada dia, oferecendo-nos a oportunidade de estarmos em sintonia com as Tuas claridades divinas. Que a nossa fé nos auxilie neste momento e em silêncio, ouvindo a música que nos envolve, Te rogamos que sejamos merecedores das energias que nos envias. Senhor, suplicamos que abençoe todos que amamos e aqueles que ainda não aprendemos a amar, oferecendo-nos melhores condições de vivermos em paz com nossos irmãos de caminhada. Esteja conosco, Senhor. Uma boa noite a todos. Sigamos em paz. E que assim seja.